O primeiro melhor do mundo, o cara que levou o primeiro Mr. Olímpia, o cara que conseguiu uma incrível marca naquela época de 48,5 centímetros de braço e um braço muito bem construído. Vamos ver o que a gente tem para aprender com o mito, essa referência, Larry Scott, o primeiro Mr. Olímpia. Aviso rápido, você que está interessado em participar dos meus grupos Os TPZaps, vamos abrir nova temporada do TPZap 1, mas eu ainda não sei a data, estou com os grupos em pleno andamento. Se você quiser saber quando isso vai acontecer, só estar inscrito aqui no canal, ativar as notificações e me seguir no meu Instagram, @FredTreinoPesado, porque eu sempre divulgo, tanto aqui no canal, tanto no Instagram, tá bom? Não precisa me perguntar no direct, Fred, quando é que vai abrir? Vai abrir de novo? Como é que é? Tô avisando, melhor meio para você não vacilar e poder participar dessa festa de informação sobre bodybuilding, estar inscrito aqui no canal, notificação ativada e estar me seguindo no meu Instagram, @FredTreinoPesado. Agora vamos para o ano de 1965. Bodybuilding começando a fervilhar. Papa Joe Weider, que também tem sua série onde eu explico e exemplifico os métodos de treino. Papa Joe Weider começando a revolucionar o esporte, começando a popularizar a musculação competitiva, o fisiculturismo. E ele tinha uma característica muito interessante nos campeonatos que ele organizava. Eram campeonatos abertos a atletas de qualquer entidade, qualquer associação. Não tinha essa história, se competir aqui, não pode competir ali. Se competiu ali, não pode competir lá. Com o Joe Weider não tinha isso. Visionário, queria que a coisa explodisse. Então ele organizava bons campeonatos para aqueles anos e eram campeonatos abertos a qualquer atleta de qualquer origem, qualquer associação, entidade ou federação. Claro, os caras foram se irritando, porque os atletas achavam essa atitude muito simpática. Ele foi cada vez fazendo campeonatos com mais inscritos, tendo mais inscrições. Só que em 65, começo do ano, está lá organizando um campeonato. Na noite do campeonato, quase na hora dos caras subirem no palco, chega uma carta para o Joe. Claro, nada de WhatsApp naqueles tempos. Joe recebe uma carta. Essa carta vinha assinada por dirigentes de várias entidades vinculadas ao bodybuilding. Nessa carta eles diziam o seguinte: querido Joe, se você insistir em organizar esse tipo de campeonato, nós vamos bani-lo de participar de qualquer tipo de exercício, autoridade, vinculação a bodybuilding e baniremos também todos os atletas que estão participando. Claro, o Joe fica brabo, reúne os atletas com a carta na mão e fala para eles o seguinte: olha, recebi essa carta aqui. Quem participar desse campeonato aqui essa noite não vai poder participar de mais campeonato nenhum de bodybuilding. Só que é o seguinte, tô tão irritado que eu vou prometer uma coisa para vocês. Vou criar a maior entidade de bodybuilding que esse mundo já viu. E vou criar os melhores campeonatos. E terei, entre os melhores campeonatos, o melhor e maior campeonato do mundo. E a gente sabe muito bem, Joe estava certíssimo. Aconteceu tudo que ele previu. E nessa noite, os atletas compraram a briga com ele e nenhum se ausentou. Todos subiram no palco para competir. Nesse mesmo ano, ele já criava a IFBB e resolveu que tinha que fazer um campeonato para seu grande chamariz, para essa nova entidade. Que nome chamar? Curiosidade aqui para vocês. Tomando a cervejinha com seu irmão, com sua esposa em casa, vamos fazer um campeonato, mas quero dar um nome diferente. Essa família do Joe gostava de uma cerveja chamada Olímpia. E eles estão lá tomando, chutando nomes, e a esposa do Joe, Beth Weider, olha para a cerveja e fala: Joe, olha aí o rótulo da cerveja, tá aí o nome que a gente vai utilizar no nosso campeonato, Mr. Olímpia. Estava criado o nome. Segundo desafio, Joe precisava de um garoto propaganda, um chamariz. E ele vai bater na porta do Larry Scott, então Mr. Universo.
já com muita fama no meio, um cara com shape muito legal, principalmente para os padrões daqueles anos, muito conhecido pelos seus braços muito bons, conjunto de bíceps e tríceps, chamavam muita atenção. Joe vai atrás do Larry. Larry, quero você na minha federação, quero você competindo no Mr. Olympia. Só que o Larry fala pro Joe, pô Joe, sou Mr. Universo, cara, já tô no auge. E o Joe era bom de conversa, a mesma promessa. Larry, vou fazer um evento, um campeonato que vai botar o Mr. Universo no bolso. E você vai poder competir nele. Porque se você não competir, você vai ficar assistindo caras que vão competir e terão mais status do que você, porque eles serão Mr. Olympia, enquanto você será apenas Mr. Universo. Larry Scott cai na conversa do Joe e resolve participar do Mr. Olympia 1965, primeira edição, e ganha. E volta a participar em 1966 e ganha também. Para as suas preparações, Larry contava com duas ajudas muito importantes. De um lado, um pesquisador na nutrição, um pioneiro, Dr. Evan Johnson, que já bolava a primeira linha de suplementos, inclusive com whey protein, para bodybuilders. Só que ele não assinava com o nome de Evan Johnson. Ele assinava com o pseudônimo de Real Blair. E vocês sabem por quê? Porque naquela época ninguém queria se vincular a levantadores de peso, a marombeiros. O pessoal já olhava torto naquela época. Como ele gostava muito do assunto, gostava do que estava acontecendo, para não se queimar no meio que ele convivia, no meio acadêmico, ele usa um apelido e cria o Real Blair, que é quem assinava pela suplementação. E ele é que vai cuidar de toda a suplementação e dieta do Larry Scott. Para treinamento, Larry era um discípulo fiel do gênio que eu apelido carinhosamente de Leonardo da Vinci, da musculação, Vince Gironda, que também tem sua série de vídeos onde eu explico os métodos de treinamento, as suas rotinas, exemplifico para o pessoal nos TPZaps. Vince, que era gênio, Vince... Por que Leonardo da Vinci? Porque o Vince também era um cara, assim, muito à frente do tempo dele. Tem coisas que o Vince ensina que até hoje a gente tem alguma dificuldade para entender. E é por que eu coloco ele num patamar, no mesmo patamar do Leonardo em relação ao bodybuilder? Porque eu não consigo entender de onde que o Vince Gironda tirava essas informações naquele tempo. Não consigo entender. Por isso era um gênio. E ele vai cuidar dos treinamentos do Larry Scott, que seria um colado com o Vince. E tem um detalhe muito interessante sobre o Vince. Ele tinha a Vince's Gym. A Vince's Gym é onde os caras queriam treinar, inclusive atores de cinema. O Vince era radicalmente, vamos prestar atenção nisso que é importante, radicalmente, mas assim, radicalmente mesmo, contra o uso das vitaminas. Nada disso entre os membros da Vince's Gym. Com ele era treino e dieta. Dieta bem feita e porrada no treino. Nada de vitamina. Quando ele pegava ou sabia, tinha certeza que algum membro da Vince's Gym estava fazendo recurso de anabolizantes, porque naquela época já tinha, ele botava sumariamente para fora, expulsava da academia. E quem é que o Vince vai expulsar? Nosso amigo Titio Arnaldo. Porque quando o Arnaldo chega nos Estados Unidos, ele não vai para Gold's Gym, nem para World Gym, não. Ele vai para Vince's Gym. Vince Gironda nunca foi muito com a cara dele. Primeiro, achava o Arnaldo um gordo. Para os padrões do Vince, Arnaldo era gordo. Estava muito longe de ter o tipo de físico que o Vince aprovava para o bodybuilding. Para começar. Segundo, percebeu com o tempo que Arnaldo tomava umas coisinhas, né? E ele aperta Arnaldo. Arnaldo fala, eu tomo mesmo, eu tenho que tomar, porque o nível dos competidores que está chegando aí, quem não tomar não vai fazer frente aos caras. Vince dá um pé na bunda do Arnaldo e bota ele para fora. Arnaldo não podia mais treinar na Vince's Gym. Só aí que Arnaldo vai para a Gold's e para a World Gym. Mas Larry Scott, esse, se manteria sempre fiel aos ensinamentos do Vince Gironda. Gostava tanto do que o Vince defendia que utilizava muito um banco que é invenção do Vince, que é o Banco Scott. E muita gente se confunde. Poxa, Fred, mas o cara chama Larry Scott. Usava muito o Banco Scott. Ele inventou o Banco Scott? Não. O banco é uma invenção do Vince Gironda, que primeiro inventa o Spider Bank, depois começa a fazer, porque vão acontecendo versões do Banco Scott,
que a ideia do Vince Gironda era tentar isolar ao máximo os bíceps quando a pessoa estivesse treinando, para que não tivesse ajuda do ombro, do trapézio, de lombar no movimento de uma rosca direta. Então ele começa com o Spider Bank e vai evoluindo até o banco Scott. E aqui uma outra curiosidade bem legal. Existe um banco, a melhor versão de banco Scott, que estava desaparecida, você encontra hoje em muitas academias de rede. Claro, meio gourmetizada, mas a versão está lá. Que é um banco Scott que você pode treinar em pé, não é sentado, que o banco Scott original ele é em pé, e você pode e deve utilizar ambos os lados da plataforma, do encosto. Você tem um lado reto e o lado com inclinação. Normalmente o que a pessoa faz? Apoia o corpo no lado reto e o braço na almofada inclinada, a parte inclinada. O Scott original você pode usar as duas coisas. Você também pode apoiar o tronco na parte inclinada e jogar o braço na parte reta. E esse tipo de banco já não é difícil você achar nas academias de hoje em dia, principalmente academias de rede, uma vantagem. Então o Vince Gironda foi criando essas versões e o Larry Scott adorava. E sempre que perguntavam para o Larry Scott, poxa, como é que você conseguiu criar bíceps desse jeito? Banco Scott. Quantas séries? Muitas séries. Só que nosso amigo Larry Scott, mesmo ganhando o Olímpia de 1965 e ganhando no ano seguinte o de 1966, sendo apontado como grande fenômeno do bodybuilding daqueles anos, se ausentaria nos próximos anos. Diria que não tinha mais interesse em competir. E ele nunca declarou oficialmente a razão. Tem muita teoria, muita gente fala que ele não tomava nada de vitamina e achava que ia tomar, e eu acredito nele. Tem muita gente que vai, pesquisei no Google, vi lá o ciclo do Larry Scott. Ele nunca colocou ciclo nenhum e ele sempre se manteve rígido nisso, dizendo que nunca utilizou nada. Eu acredito, porque você olha o shape do Larry Scott, fica claro que tem uma excelente predisposição genética, um shape muito bem montado, até para os padrões de hoje, mas eu acho que um cara que treina muito bem orientado, tem uma dieta bem feita, ele consegue aquela carcaça tendo a genética para isso, sem a necessidade das vitaminas. Tanto que você pegar um cara como o Larry Scott e botar do lado de qualquer atleta hoje mediano, o Larry Scott vai desaparecer do lado do cara. É uma questão de fazer a comparação. Então eu acredito no Larry, mas não sou dono da verdade. De repente você tem uma informação certíssima que o Larry Scott tinha lá os seus ciclos, tá tudo certo. Eu acho, e além do que ele era um discípulo ferrenho do Vince, eu acho que ele não utilizou nada. E por isso ele abandonou as competições. Porque quem é que estava chegando no mundo competitivo do fisiculturismo? Nosso amigo, também conhecido aqui do canal, Serginho Oliva. Talvez a melhor genética de todos os tempos. Cubano Sérgio Oliva. Eu acho que quando o Larry viu aquilo ali, ele conversou ali com o Vince Gironda e falou, olha, para eu me bater com um cara desse, natural, não tem a menor condição. E resolveram pular fora. O Vince, ele falou, cara, pula fora, que bodybuilding não é isso. Essa era a cabeça do Vince Gironda. Bodybuilding não é isso. Ele retornaria, após muita conversa, o Joe Adrian era bom de conversa, foi lá, fez uma pressão, ele voltaria a subir nos palcos no ano de 1979. Mas não foi muito bem. 8º lugar, 9º lugar, 10º lugar, ficava nesse tipo de colocação, e eu acho que ele de fato viu que não tinha como fazer frente, já era um outro mundo que tinha chegado, já era um outro nível de bodybuilder. Ele decidiu que ele viu que ele não tinha como fazer frente àquele pessoal e definitivamente se aposenta. E você, que está nos TPZaps, está recebendo em anexo a esse vídeo a planilha com os 2 treinos, porque eram 2 treinos diferentes, de bíceps e tríceps, que tornaram o Larry Scott tão famoso na construção desse grupo muscular. Tamo junto? Aquele abraço. Para dar aquela força aqui pro canal, você quando ajuda o canal, aumenta a frequência de vídeos, aumenta a frequência de material por aqui, pode comprar seus suplementos no site que tem a melhor linha de suplementos, melhor relação custo-benefício do mercado, linha da Growth Suplementos, gsuplementos.com.br, e ali no espaço do cupom de desconto digitar tudo junto, treino pesado. Já ajudou o canal. Agora, se o seu pedido tiver valor mínimo de R$300, vou mandar um treino para você. Treino que vai respeitar os dias que você pode treinar, quanto tempo você tem para treinar
os dias que você tem para descansar. Só digitar cupom treino pesado, mandar a nota fiscal, só vale a nota fiscal que você vai receber no seu e-mail da Growth, vai pegar esse arquivo e mandar para o e-mail canaltreinopesado@gmail.com. A nota tem que estar no seu nome, valor mínimo de R$300 e validade máxima de até 30 dias. Fora dessas condições, obviamente, você não recebe o treino. Essas condições têm uma razão de ser e elas precisam ser respeitadas. Está dentro das condições, vai fazer como uma pancada de gente já fez e receber um treino especial para você.